Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo agora aqui, uma análise sobre a expulsão dos mercadores do templo, né? Teve um rapaz que perguntou se eu já tinha feito algum vídeo sobre isso, né? Aqui no WhatsApp. E como eu nunca fiz, vai ser um tema bem interessante pra gente dar uma analisada, que tem muitas problemáticas nessa passagem. Vamos analisar. Segundo o Novo Testamento, Jesus expulsa os mercadores do templo, e isso perto da Páscoa, né? A festa mais importante para os judeus. Primeira problemática. Estranhamente, não há nenhuma reação nem dos judeus e nem dos guardas romanos, porque se alguém causasse tumulto numa festa tão importante ali da Judéia, a Judéia já era um barril de pólvora, era um lugar que dava muito problema para os romanos, com certeza algum guarda romano teria prendido Jesus, ou os próprios judeus teriam reagido, né? Mas a narrativa dá a entender que Jesus foi lá sozinho, começou a bater em todo mundo, derrubar as mesas, dar chicoteada, e ninguém faz nada. Então meio estranho isso daqui, né? Uma narrativa bem fantasiosa, vamos dizer assim, né? Exagerada. E as narrativas, os autores associam essas passagens ao Velho Testamento, como se fosse o cumprimento de profecias. Vamos começar com os sinóticos aqui, ó. Marcos, Mateus e Lucas não tem muita variação, né? O de Marcos, que é o relato mais antigo, é o maior, que diz assim, ó. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, então preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Entrando no templo. Tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas concordam que Jesus entrou dentro do templo, ok? Começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Outro detalhe aqui curioso, ele expulsou não só os que vendiam, mas também os que compravam. Então é muito curioso isso, né? Quer dizer que os que compravam também estavam fazendo algo errado? Mas vamos ver como é problemático isso daqui a pouco, tá, pessoal? Ó, expulsou os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Preste atenção nos detalhes. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Mateus não varia muito, ele só diminui o relato e ele omite isso daqui, ó, que ele não consentia que as pessoas levassem vaso pelo templo, tá? Mas basicamente é o mesmo. E Lucas dá uma resumida bem mais simples ainda, ele só fala que ele expulsou quem vendia e comprava e cita a mesma coisa, minha casa será chamada casa de oração. Quais são as problemáticas? Algumas inconsistências históricas nessa passagem. Não havia comércio dentro do templo, mas no pátio exterior, que nem vocês podem ver aqui na imagem, ó, que eu peguei só uma imagem ilustrativa para mostrar. Esse quadradinho maior aqui era o templo. Agora aqui fora, onde tinha um grande pátio, aqui que deveriam ficar os mercadores, vendendo essas coisas, animais, pombas, etc. Mas aqui, segundo a narrativa dos sinóticos, os três dizem que ele estava dentro do templo. Então já tem uma problemáticazinha aí, né? Porque dentro do templo não tinha isso. O templo judaico era quase como se fosse um açougue, um abatedor. Era um lugar onde se faziam sacrifícios de animais. Mas aqui fora, mas ali dentro não tinha gente vendendo ali dentro. Então esse é o primeiro problema. Os judeus vinham de várias cidades para Jerusalém. Então eles vinham de outros lugares, da Galileia, de Cafarnaum, de Belém, etc. E muitos faziam sacrifícios, conforme a lei de Moisés. Então não era fácil fazer longas viagens, né, à distância com animais. Imagina que você tivesse que ir lá, por exemplo, em Jerusalém e você fosse sacrificar, por exemplo, um boi. Então você ia ter que vir lá de Belém até Jerusalém transportando um boi, ia ser difícil. Então era muito mais prático comprá-los junto ao templo, como a própria mãe de Jesus deve ter feito. Aqui, ó. E cumprindo-se os dias da purificação dela, ó, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, Jesus, né? Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, segundo a narrativa de Lucas, a própria mãe de Jesus levou lá um par de rolas e de pombinhos no templo. E com certeza ela deve ter comprado lá, porque ia ser difícil ela vir lá de Nazaré ou da Galileia para chegar lá em Jerusalém com 2 animais. Então era muito mais prático comprar lá. Essa lei está aqui em Levítico, ó. E quando forem cumpridos os dias de sua purificação por filho masculino ou por filha feminino, trará um cordeiro de 1 ano por um holocausto. Então imagina você levar um cordeiro lá de onde você está até Jerusalém. Era mais fácil comprar no templo. E um pombinho ou uma rola. Inclusive aqui Lucas erra, né, que ele fala um par, mas na verdade era um pombinho ou uma rola, para expiação do pecado, diante da porta da tenda da consagração ao sacerdote. Então você vê que aqui ela tinha que levar essa oferta diante da porta da tenda do templo. Essa porta aqui, ó. Estão vendo aqui essa porta? Aqui. Então não tinha ninguém vendendo dentro do templo. O qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiação, e será limpa do fluxo de sangue. Essa é a lei da que dá luz ao menino e à menina.
E é curioso que o próprio Lucas informa, né, que eles iam todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa. Todos os anos tinha isso. Ó. Então, curioso, nós vamos continuar vendo aqui. Então não faz muito sentido Jesus se irritar com algo que acontecia todo ano. Porque aqui Lucas fala, ó, ora, todos os anos, todos, não alguns, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, como era comum na época. Todo judeu ia para a Páscoa todo ano, porque é a festa mais sagrada do judaísmo. Então fica algumas perguntas aqui sobre esse relato aqui do Evangelho. Jesus nunca foi na Páscoa em Jerusalém? Ou ele só foi nessa que ele foi preso? Porque segundo a Bíblia, Jesus devia ser um homem de aproximadamente uns 30 anos. Então ele só foi na Páscoa uma vez na vida, quando ele já tinha mais de 30 anos? Uma pergunta honesta. Se sim, ele já foi na Páscoa anteriormente, Ronaldo. Ele já foi lá amadinho. Tá, beleza. Então por que ele nunca se importou com a venda de pombas e animais ali nos anos anteriores? Só nesse ano que ele foi preso. Porque se ele foi na Páscoa com 29 anos, com 27, com 26, com 25 e assim por diante, ele nunca reparou que tinha pessoas vendendo ali na entrada do templo animais? Por que só nessa Páscoa ele ficou nervoso? Se é uma coisa que acontecia todo ano. Agora, se não, se ele nunca foi na festa da Páscoa nos anos anteriores, por que ele não seguia esse mandamento? Porque as festas são mandamentos, são mitzvot. Está lá na Torá. Como é que ele era chamado de rabi, era um rabino judeu, etc e tal, e nunca foi na Páscoa? Então não faz muito sentido isso, pessoal. As purificações do... Aliás, mais uma questão que eu devia colocar aqui. Se isso fosse errado, por que a própria mãe dele fez isso? Foi lá, comprou 2 pombinhas e ofereceu. Pelo menos está implícito que ela deve ter feito isso. Então fica meio estranho isso daí. As purificações do templo que vemos no Antigo Testamento são acerca de coisas pagãs, elementos de outros povos, estrangeiros, essas coisas, e não acerca de animais prescritos na lei. Eu separei algumas aqui para vocês verem. Por exemplo, Neemias. Neemias fez uma purificação do templo, mas não expulsando vendedores. Ó. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. O que é elemento misto? Elemento que vinha de outros povos, de cultura pagã. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara do nosso Deus, ou seja, um sacerdote do templo, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite. Okay. Esse era o dízimo, não era dinheiro não, apesar de ter também a prescrição de dinheiro, que se ordenavam para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta assada para os sacerdotes. 1 Reis. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais. O que eram os prostitutos cultuais? Eram pessoas que faziam sexo em troca de algum favor de uma divindade. Aonde? No templo. E removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, tiveram alguns reis que fizeram uma purificação do templo, removendo o quê? Ídolos e prostitutos cultuais. Macabeus. Depois lá que Antíoco Epífanes faz lá toda aquela confusão, né, que profana o templo. Judá, Macabeus e seus homens, guiados pelo Senhor, reconquistaram o templo e a cidade. Derrubaram os altares erguidos pelos estrangeiros no espaço público, bem como os outros lugares de culto. Purificaram o templo e construíram um novo altar. Fizeram fogo de pedra de pederneira e com ele ofereceram sacrifícios. Após 2 anos de interrupção, queimaram incenso, acenderam as lâmpadas e apresentaram os pães como sagrados. Então vocês viram, pessoal, todas as purificações de templo que nós temos é acerca de elementos pagãos, não acerca de animais. Já, até porque os animais estavam prescritos ali na Torá, eram para serem oferecidos, então era muito mais prático e cômodo a pessoa comprar já ali perto do templo. Já a citação que ele fala, minha casa será chamada casa de orações, vem de Isaías, né, que é referente a estrangeiros que se convertiam ao judaísmo. Não tem nada a ver com uma profecia acerca da expulsão de vendedores. O que Isaías fala é isso aqui, ó. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e que abraçarem a minha aliança. O que é abraçar a aliança? Se converter ao judaísmo. Também os levareis ao meu santo nome, meu santo monte, perdão, e os alegrarei na minha casa de oração. Qual é a casa de oração? É o templo. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos. O que era o seu holocausto e sacrifício? Animais. Por isso que tinha pessoas ali que vendiam ao redor do templo, ou no pátio exterior do templo. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É isso que Isaías está falando. Isaías não está fazendo uma profecia de que quando viesse o Messias, ele ia fazer uma confusão lá com os vendedores. Não tem nada a ver. Ele está falando que os estrangeiros que se convertessem ao judaísmo iriam ser bem-vindos. Tá bom? E por fim o Evangelho de João, né, que traz uma narrativa diferente. João diz assim, ó: E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então, aqui João tem um relato bem mais simples, né? Sem aquela briga, sem chicote, sem nada.
Jesus só fala para os que vendiam pombos, ó, tirai daqui. Então fica meio estranho isso daqui, né, pessoal? Mas enfim. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou, tá? Isso vem do Salmo 69, onde o autor está falando de si mesmo, no caso Davi, e não está se referindo ao templo. Olha o que Davi fala aqui no Salmo 69, ó. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, é Davi passando perseguição. A confusão cobriu meu rosto, tenho me tornado um estranho para com meus irmãos. Que irmãos que ele está falando? Membros do seu clã. E um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Quem é os filhos da mãe dele? Os irmãos dele mesmo. Que parece que os irmãos de Davi não gostavam dele. Pois o zelo da tua casa me devorou. Que casa que ele está falando aqui? É do templo? Não, ele está falando de um clã. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então não tem nada a ver com o templo ou com uma profecia sobre o templo. E para finalizar, já que muitos evangélicos acham que a Bíblia é literal, tomam ali como relato histórico, né? Não, amadinho, realmente aconteceu, eu creio na Bíblia, a Bíblia é inerrante, ali é um relato histórico, beleza. Então se Jesus expulsou aqueles homens que estavam ali vendendo no templo, né? Mesmo sendo uma coisa que acontecia todos os anos, por que as igrejas hoje em dia fazem exatamente o mesmo e eles não se importam? Aqui, ó, objetos ungidos, vassoura, meia, sal ungido. Aqui é um pastor vendendo vassoura ungida. Olha que palhaçada, deitando em cima de vassoura. Tem caneta ungida, tem tudo isso. Se é um relato histórico e fiel, os evangélicos não deviam fugir dessas igrejas? É que nem eu falei naquele vídeo reflexão que eu falei aqui, que eu fiz esses dias. Os evangélicos são os que menos seguem o que Jesus falou. Eles são os que menos têm respeito pelo que Jesus falou. Porque eles têm ali um relato que Jesus está expulsando pessoas que faziam exatamente isso daqui ali no templo. E mesmo assim elas continuam nesses templos. Elas implicam mais que as imagens católicas, né? Sendo que o templo na época de Jesus era assim ornado com imagens, tinha querubins, tinha bois, tinha tudo. E a gente não vê Jesus implicando com as imagens. Jesus implicava com isso daqui, ó. Então se você é evangélico e está vendo esse vídeo, ó, pensa nisso, tá bom? Então tá aí, pessoal, só mais uma análisezinha aí. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.